Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos 20 e 21, está escrito, igreja: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços. E soltarei as almas que vós caçais como aves, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Com quem que o Todo-Poderoso está falando? Com os falsos profetas, que estão na contramão da obra de Deus, fazendo oposição, inclusive usando o nome do Altíssimo, de maneira atrevida e mentirosa. Então é contra os falsos profetas que Deus está enviando essa denúncia, e pode ter certeza, Ele está com a sua ira acesa. Portanto, eu vou reler pela segunda vez o versículo 20, e a Igreja Assembleia de Deus, Luz para Todos, vai repetir em seguida, mas é para repetir assim, com coragem, com fé. Amém? Vamos lá? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Viu aí? Que almas humanas são caçadas como aves? Satanás não está para brincadeira. Realmente, nosso Santo Rabone Jesus falou a verdade quando ele disse que o ladrão, o diabo, veio tão somente para roubar, matar e destruir. Portanto, vamos orar, igreja. Soberano Deus e Senhor nosso Pai, a Tua palavra mais uma vez vai ser pregada nesse santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra, então venha com o Teu espírito de sabedoria nesta hora, venha com o Teu espírito de revelação, e abra-nos a porta da Tua palavra, e revela-nos os mistérios, os segredos do Teu reino, para que Jesus Cristo apareça entre a Tua igreja, livrando, salvando, libertando as almas cativas para a Tua glória, Pai. E a igreja diz amém, Jesus. Amém, Jesus. Tome o seu assento. Aleluia, glórias a Deus. Sem fundo musical. Cada um tem a sua maneira de pregar, e eu gosto desse silêncio, quando é rompido com glória a Deus, aleluia, quando a ovelhinha de Jesus compreende a mensagem. Somos pentecostais, podemos glorificar, adorar, enfim, amém? Igreja do Senhor Jesus. Entre o povo judeu nos dias do profeta Ezequiel, o número de falsos profetas era muito grande, tanto em Jerusalém, na Judéia, como aqui
em terra estranha, na Babilônia, onde estavam boa parte dos judeus já cativos. E a mensagem destes falsos profetas era sempre uma mensagem otimista, positiva, de autoajuda, de que Deus livraria Jerusalém, Judá, das mãos dos seus inimigos, e que Deus haveria de trazer de volta os cativos em breve. Portanto, esses falsos profetas, eles estavam na contramão da vontade do Todo-Poderoso. Eles estavam profetizando e falando praticamente o contrário do que Deus havia dito pelo ministério de Jeremias, profeta contemporâneo de Ezequiel. Jeremias ficou em Jerusalém, com alguns que lá ficaram. Ezequiel, outro profeta levantado, mas que foi levado junto ali com as primeiras levas de cativos. Deus levanta um profeta em Jerusalém, e Deus também levanta outro na terra estranha, na terra da Babilônia. Esses falsos profetas, eles estão na contramão da obra de Deus. E o pior de tudo, pasmem, usando o nome do Senhor. Usando o nome de Deus para profetizar, vaticinar, revelar aquilo que Deus não havia dito pela boca desses falsos profetas. Deus havia dito o contrário. Deus havia dito pela boca de Jeremias que, na verdade, Judá e Jerusalém seria entregue nas mãos dos babilônios e que o seu templo seria destruído. Foi isso que o Todo-Poderoso disse na boca dos verdadeiros profetas. Deus, ele não erra, Deus, ele não mente, Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir, igreja. Aleluia. A denúncia de Deus por meio de Ezequiel aqui, ela vem de mãos dadas com a condenação em relação a esses falsos profetas, porque o assunto aqui é muito sério, pois quando alguém reivindica um falso chamado divino e assume uma função ministerial sem ter sido chamado por Deus, sem ter recebido dons para isso, pode ter certeza, isso é rebelião disfarçada de zelo. E esses falsos profetas estão se auto-lançando na seara, na obra, estão se auto-intitulando profetas de Deus, quando na verdade Deus não os chamou. Quando na verdade o Todo-Poderoso não colocou a sua palavra na boca desses falsos profetas, e muito menos o Espírito Santo estava sobre eles. Portanto, é muito perigoso quando alguém chama para si essa responsabilidade, essa incumbência que Deus não deu. E repetimos, o Espírito Santo e o pregador, isso é rebelião disfarçada de zelo. Esses falsos profetas, eles sabem o que fazem, eles têm consciência do que estão fazendo, da mentira propagada pela boca deles, pelo engano, pelo engodo, e pode ter certeza que por detrás de cada falso profeta tem uma entidade maligna, inspirando o coração do falso profeta para liberar uma palavra semelhante à palavra do Altíssimo, com meias verdades. Ele às vezes libera alguma coisa relacionada à vontade de Deus, mas misturada com mentiras e enganos, para que o povo fique em cima do muro e não duvide, e acabem acreditando na mentira desses falsos profetas. Veja o versículo 1, aqui do capítulo 13, da leitura inicial, como essa denúncia começa. Ezequiel, profeta, falando: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aqui é um verdadeiro profeta, escolhido a dedo por Deus, em cuja boca está a palavra rema, viva e revelada, sobre o qual o Espírito Santo vem de tempos em tempos para fazer com que a palavra que está na sua boca saia no dia, na hora, no tempo certo, segundo a vontade de Deus.
Não é porque ele é um profeta de Deus que ele vai sair profetizando e pregando a hora que ele bem quiser. Não, tem que ser na hora certa. Na hora que o Espírito Santo vier sobre o profeta, e isso na lição do Velho Testamento, é que a boca se abre para que a palavra que já está ali saia como espada de dois gumes. Para curar, para sarar, para levantar, para edificar, ou para ferir, castigar, repreender, derrubar, desfazer as obras do maligno. E aí ele inicia dizendo: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Guarde essa palavra, coração. Deus está revelando para Ezequiel que as falsas visões, as falsas revelações estão surgindo de onde, igreja? Do coração do falso profeta. Esta é a fonte. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, porque todo falso profeta tem um final trágico e infeliz, que é a morte. Deus não erra, igreja, e nem se deixa escarnecer. Quem se atrever a usar o nome do Senhor em vão para confundir os corações, para destruir ministérios, casamentos, famílias, amizades, esse falso profeta vai pagar com a própria vida. Por isso que o Senhor os chama de loucos, porque o caminho deles são tortuosos, de escuridão, e esses caminhos tortuosos vão levar os falsos profetas à sepultura. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Versículo 4: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Deus está denunciando. Ou seja, esses falsos profetas que estão no meio de ti, Israel, são como animais carniceiros no meio dos escombros desertos da terra. É assim que eu comparo os falsos profetas, diz o Senhor. Eles ficam na tocaia, eles ficam de plantão, eles ficam vigiando, monitorando e escolhendo a dedo as suas vítimas vulneráveis, enfraquecidas, feridas, doentes. Esses falsos profetas, como animais carniceiros, eles procuram estas vítimas para poder conseguir alcançar a alma delas, caçar a alma destas pessoas e mantê-las aprisionadas no erro, no engano. E Deus vai denunciando, porque os falsos profetas, eles são astutos, enganosos, mentirosos, eles são por natureza malignos. Porque o pai da mentira é o diabo, e os falsos profetas sempre liberam profecias mentirosas, visões do seu próprio coração, coisa que Deus não mostrou e nem revelou. Por isso os falsos profetas são filhos do diabo, porque eles estão a serviço do espírito do erro, do espírito do engano. E eles vão procurando as suas presas vulneráveis para conseguir enganá-las. Como se não bastasse esses falsos profetas no meio de Israel, ainda vão surgir as falsas profetisas. Porque, diferente das nações pagãs, em Israel nunca houve sacerdotisa. Nos dias da lição do Velho Testamento, nunca houve sacerdotisa. Mas a nação reconhecia o ministério profético das mulheres, como, por exemplo, Miriam, Débora, Uda e até mesmo a esposa do profeta Isaías, dentre outras. Ou seja, as mulheres sempre ocuparam um lugar importante na obra de Deus. Há lugar para todos. Até criança Deus usa quando for necessário, porque o santo ministério Deus confia a homens e mulheres maduros na fé,
chamados por Jesus Cristo, escolhidos por Jesus Cristo e separados pelo Espírito Santo para o santo ministério. Quem escolhe hoje, na lição do Novo Testamento, na dispensação da graça, quem escolhe é Jesus. Uma vez que Jesus escolhe você, o Espírito Santo em seguida separa para o santo ministério. E em Israel, esse ministério profético das mulheres era reconhecido pela nação. Nada de errado. Deus usava as mulheres, mas cada um no seu devido lugar. Lembra de Saul? Foi escolhido por Deus a dedo, foi ungido para ser rei em Israel, mas não para ser sacerdote. E ele se atreveu a ocupar uma posição para a qual Deus não chamou nem separou. Resultado, morte. Porque ali estava um pecado chamado de rebelião. Rebelião. Fazer o que Deus não mandou é pecado de rebelião. Nós não devemos ser como o cavalo, disse um dos salmistas. O cavalo, ele tende a ser precipitado. Ele avança sem ser enviado. Então Deus não quer que a gente seja como o cavalo. Mesmo sendo escolhido, separado, a gente não deve avançar sem que o Espírito Santo dê ordem. Mas também o salmista diz, completa o seu ensino, dizendo que nós não podemos ser como a mula. Diferente do cavalo, a mula tende a empacar, a ficar quando recebe ordens para ir. Então, quando o Espírito Santo te disser, vai, obedeça a voz do Espírito Santo e vai fazer o que ele te ordenou. Se o Espírito Santo disser, fica, não saia desse ministério, não saia dessa congregação, fica, porque se você for, será achado como uma mula sem cabeça. E aí mula sem cabeça, perde o caminho, e aí você já viu, vai parar na sepultura. Nós temos cabeça, igreja. E quem é a cabeça da igreja? Jesus! E Ele está entre nós aqui, dando mais uma instrução, como o santo ministério, juntamente com a grande comissão, a igreja, deve fazer a obra dele, para ir atrás das almas que estão sendo caçadas por Satã. Então cada um tem o seu devido lugar, chamado por Deus. As mulheres nunca foram desprezadas pelo Senhor, né? Deus tem um lugar para você, minha irmã. Deus tem um lugar para você, meu irmão, né? Se não chegou a sua vez ainda, te aquiete, tenha um pouco de paciência e vai orando, jejuando e perguntando: Espírito Santo, em qual área o Senhor vai me usar na obra de Jesus Cristo? Enquanto Ele não te mostrar claramente e mostrar para o anjo da igreja o santo ministério, vai buscando mais azeite, mais poder, porque quando Ele te chamar, te comissionar, te colocar na linha de frente de batalha, pode ter certeza, é ali onde o sangue vai dar na canela, no lombo, no pescoço, e você não poderá recuar nem negar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos num campo de batalha. E aí, como se não bastasse os falsos profetas, vão surgir as falsas profetisas. Porque Deus usava profetisas cheias do Espírito Santo na obra dele, no meio do seu povo. Mas Satanás é cara de pau, bicho é carudo, é astuto. Quem aqui já teve a infelicidade de pegar alguma cédula, algum dinheiro falsificado? Quem já teve essa infelicidade? Olha aí, algumas mãos levantadas. Por que a quadrilha falsifica a cédula de 20, de 50, de 100, de 200? Por causa das verdadeiras que estão circulando na praça, né? No dia que o anticristo se manifestar no mundo e for revelado ao mundo, e a essa altura a igreja não estará mais aqui, as quadrilhas não vão falsificar dinheiro, porque não existirá mais a moeda, né? Vai ter aí o sinal da besta. Assim é Satanás e seus lacaios, os demônios. Ele procura imitar a Deus. Como Deus tem os seus verdadeiros profetas, as suas verdadeiras profetisas, que pregam a palavra da verdade, de que Deus é o único verdadeiro e Jesus Cristo, o único mediador entre o nosso Pai e a raça humana. Satanás vai levantando os falsos profetas e as falsas profetisas também. Mas quando Jesus
mediante a última trombeta que será tocada, e a sua igreja for arrancada com grande ímpeto da terra, arrebatada, meus irmãos, aí os falsos profetas, as falsas profetisas não vão ter nem preocupação de dissimular, de se esconder, de camuflar. Aí estará tudo escancarado. Mas enquanto a igreja estiver aqui, porque o Espírito Santo está em nós, habitando dentro de nós, os falsos profetas, as falsas profetisas estarão aí neste mundo e procurando se infiltrar no meio do rebanho de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor colocou o santo episcopado à frente da obra, para zelar do rebanho dele e ficar atento. Aí a gente vê o ministério dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e doutores. Para quê? Para velar sobre as almas, ficarem atentos. E quando um falso profeta, uma falsa profetisa tentar se infiltrar no meio, o Espírito Santo não deixará o rebanho confundido nem enganado, porque estará mostrando para a santa liderança. E aí eles não terão acesso ao santo púlpito para tentar caçar as almas. Aí elas não terão acesso à sua casa, ao seu lar, porque o Espírito Santo também estará ungindo os seus olhos para você saber discernir entre o verdadeiro e o falso profeta, profetiza. Quantas famílias destroçadas, quantas amizades desfeitas e quantos ministérios até acabados por causa desses cães, esses filhos do diabo, que se infiltram no meio do povo de Deus, para minar a unção do Espírito Santo com heresias encobertas, heresias de perdição, de destruição. Quando você ouve falar, aquele casal separou, e você vai investigar, lá tem uma falsa profecia no meio, alguém em algum lugar profetizou, falou, entrou no meio, acusou, caluniou, colocou o cônjuge contra o outro, filhos contra os pais e vice-versa. Precisamos ficar alertas e atentos. Só tem duas maneiras da igreja identificar o falso profeta e a falsa profetisa: é através do conhecimento específico da palavra de Deus e através do dom de discernir espíritos. Aí sim, você não ficará confundido nem enganado. Aí você vai conseguir discernir a verdade por trás das aparências. E aí surgem as falsas profetisas, aonde? No cativeiro, onde os judeus estão, na terra de Nabucodonosor. Deus, ele inicia denunciando os falsos profetas. E aí no versículo 17 do capítulo 13, Deus agora vai denunciar as falsas profetisas do meio do povo de Deus. E tu, ó filho do homem, meu profeta Ezequiel, dirige agora o teu rosto contra as filhas do teu povo. Está vendo aí? São mulheres judias, mas estão desviadas e cheias do espírito do erro e do engano. Vira o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Olha aí, igreja, outra vez, a fonte, Deus denunciando a fonte de onde surgem as falsas visões, as falsas profecias, as falsas revelações. O coração. Qual é a fonte dessas falsas revelações? O coração, que é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. É aqui no coração onde o diabo encontra a sua oficina para maquinar os seus projetos luciferinos, as suas obras maquiavélicas, destrutivas contra o povo de Deus, contra a obra de Deus. É no coração do homem e da mulher, que se não vigiar, Satanás vai encher esse coração, como encheu o coração de Ananias e Safira nos primeiros dias da igreja primitiva. E aí aquele espírito do engano tentando enganar Pedro. Pedro tinha discernimento de espírito, o Espírito Santo revelou o oculto e escondido. E o que foi que Pedro disse pelo Espírito Santo para Ananias? Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Então,
o coração humano é a oficina onde o diabo procura maquinar os seus planos maquiavélicos. Vira o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Jeová, ai das profetisas que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros, véus, para com eles cobrir a cabeça de toda estátua, de todo ídolo, para caçarem as almas. O que essas mulheres, filhas de Israel, estão fazendo? Feitiços, magias, obras infrutuosas das trevas. E com quem elas aprenderam? Com as nações pagãs vizinhas de Israel, e também aqui entre a civilização dos babilônios, entre as filhas da Babilônia, terra de prostituição, de feitiçaria, de ocultismo, de bruxaria. Elas aprenderam com as filhas das trevas, e elas estão se valendo da situação vulnerável dos judeus, que estão sem saber o que fazer, para onde ir, qual decisão tomar, em meio ao caos instalado na terra de Judá, em Jerusalém, e aqui na terra da Babilônia. E esses judeus, o povo do Senhor, sobre a vara da disciplina de Deus, porque eles estão aqui no cativeiro por causa do seu pecado de rebelião, por causa do seu pecado de idolatria, a vara de amendoeira está estendida pela mão de Deus sobre esses filhos rebeldes, mas que ainda são filhos. Eles, sem saber o que fazer, feridos, machucados, vulneráveis. As falsas profetisas, como os falsos profetas lá em Jerusalém, vão atacar essas presas, que são presas fáceis, fazendo feitiços. E aí o Senhor vai denunciando: assim diz o Senhor Jeová, ai delas, que estão cosendo almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, de todo ídolo, para caçarem as almas. Porventura, diz o Senhor, caçareis as almas do meu povo? Feiticeiros, feiticeiras, falsos profetas e falsas profetisas são considerados pelo reino de Deus como feiticeiros e feiticeiras, que profetizam contra a vontade de Deus. Enquanto Deus diz sim, os falsos profetas dizem não. Quando Deus diz não para os seus filhos, os falsos profetas dizem sim. Eles são o sim do não de Deus e o não do sim de Deus, sempre na contramão da obra do Eterno, sempre na contramão da obra do Todo-Poderoso. Porventura, caçareis as almas do meu povo, feiticeiros, feiticeiras, e guardareis vivas as almas para vós, versículo 19, vós me profanastes, filhos de Judá, entre o meu povo, por punhados de cevada, isto é, por dinheiro, por qualquer quantia, vocês estão me profanando, e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. O que é que as falsas profetisas estão fazendo? Seus feitiços, e ainda invocando o nome do Senhor, e dizendo para aqueles que já estão no tempo de morrer, determinado por Deus, que vão viver. E aqueles que já estão determinados a descer à sepultura por Deus, as falsas profetisas, essas feiticeiras, estão dizendo: não, vocês não vão morrer, essa doença não é para a morte. Sempre o contrário do que Deus fala, quando na verdade é Deus que determina o dia e a hora que uma nova alma vai adentrar neste planeta. Por isso que você tem a certidão de nascimento. Você sabe o dia e a hora que entrou nesse mundo, mas o dia da sua partida, você não tem conhecimento. Ou alguém aqui quer saber da data e hora da sua certidão de óbito? Ninguém quer saber, não tem como, mas Deus sabe o dia e a hora de recolher as almas da terra dos viventes. É Ele que escolhe o dia e a hora. E essas falsas profetisas, que são consideradas como feiticeiras,
estão procurando manter vivos aqueles que Deus já havia dito que era hora de morrer. E procurando matar as almas, quando Deus disse, não é hora dessa pessoa morrer. E eles estão fazendo isso, elas estão fazendo isso, através de feitiços, feitiçarias, bruxarias, para caçarem as almas, como se estivesse caçando aves. É por isso que a gente fez a leitura aqui inicial, no versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Não se iluda, igreja. O mundo espiritual é que governa o mundo físico. Tudo quanto acontece no mundo natural é reflexo direto e indireto do que já aconteceu nos corredores, nos bastidores do mundo espiritual. Tudo que acontece aqui neste mundo já foi determinado no reino do Espírito, seja da parte do reino dos céus ou da parte do império das trevas. Mas o império das trevas, para fazer uma alma morrer e descer à sepultura, só se Deus permitir. Só se Deus autorizar. Como ele não permitiu Satanás ceifar a alma de Jó na sua provação, como Deus não permitiu Satanás ceifar a alma de Daniel na cova dos leões e por aí vai, hoje do mesmo jeito, Deus só permite uma alma ser recolhida da terra se Jesus Cristo, que tem as chaves da morte e do inferno, disser sim, é hora. Se for o filho dele ou a filha dele, ele diz: anjos, vão lá, busca a alma e traga para o seio de Abraão, ao meu encontro. Mas se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, Jesus nem manda os seus anjos vir buscar essa alma, porque essa alma já tem dono, que é Satanás, os demônios e a morte. Por quê? Porque venderam a sua alma a preço de pecado. E Deus está entrando em ação, dizendo: olha, o meu povo está debaixo da minha disciplina, pecaram, eu trouxe eles para a salinha da disciplina aqui na Babilônia, eles vão ter que ficar 70 anos, mas depois de 70 anos, usando a vara de amendoeira que está na minha mão, a vara da correção da disciplina, depois que cumpriu 70 anos, eu vou quebrar a vara, vou trazer meus filhos de volta para Jerusalém. E quem é a vara que o Senhor está usando para disciplinar os judeus? A Babilônia. Deus usa as varas para corrigir filhos que estão se desviando. Mas depois que Deus cumpre o seu propósito, Ele quebra essas varas que Ele usou para disciplinar os seus filhos. É assim que Deus trabalha. Nosso Pai nos ama. E aí o seu Filho amado Jesus Cristo, um filho obediente ao Pai. Tudo quanto ele ouviu do Pai lá na glória antes de descer, ele ensinou a igreja, os primeiros discípulos, direitinho, conforme o Pai o ensinou. E aí em Apocalipse, ele entra em concordância com a doutrina do Pai no Velho Testamento. Ele diz: eis que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus só repreende e castiga a filhos. Aqueles que não são filhos, não tem por que ele disciplinar. Disciplina é para filhos. E Deus entra em ação dizendo que vai agir, que vai resgatar essas almas que estão sendo caçadas como aves. Quantos trabalhos de bruxaria, de feitiçaria estão sendo feitos em encruzilhadas, dentro de matas fechadas, na beira de rios, de águas correntes, de águas paradas, e até mesmo trabalhos de necromancia dentro de cemitério, com carne de cadáveres, para caçar a alma de um homem, de uma mulher, ou até mesmo de uma criança. E eu não estou me referindo tão somente lá no mundo, não. Satanás usando feiticeiros, bruxos, para caçar a alma daqueles que ainda não têm um nome escrito no livro da vida. Ele é astuto. Ele está procurando levantar os seus trabalhos para caçar a alma dos filhos de Deus. E quando é que Satanás faz isso? É quando esse carniceiro
andando ao derredor, bramando como um leão, ele vai monitorando os filhos de Deus, procurando brechas, procurando legalidade para entrar, porque existem leis no mundo do espírito, para poder reger o mundo natural. Quando Satanás, ele vê uma brecha, um pecado oculto na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ele diz: eu posso agir com os meus agentes. Ele está dando lugar para eu agir. E Paulo, pelo Espírito Santo, já havia advertido a igreja na sua época, e hoje: não deis lugar ao diabo, porque se der lugar ao diabo, ele entra. E ele entra para destroçar, roubar, matar e destruir. Isso me faz lembrar, alguns anos atrás, por volta de meio-dia, eu tinha acabado de almoçar, a igreja. Tinha acabado de almoçar. Minha mãe, que serviu a Cristo na época, ainda estava viva entre nós. E eu tinha terminado de almoçar, o telefone tocou, e aí eu atendi, era minha mãe. Na época não tinha nem WhatsApp. E aí a minha mãe disse assim: Eduardo, ora pela sua irmã Sinara, porque ela está entre a vida e a morte. Sim, a conhece, Sinara, minha irmã. Ora, meu filho, porque sua irmã está quase morrendo. Quando minha mãe me disse isso por ligação, o Espírito Santo me deu discernimento. Trabalho de bruxaria. Faça o que o teu mestre Jesus te ensinou. Chama alguém para concordância. Mateus 18, liga na terra com santo jejum e chama para vir orar e guerrear, para que seja ligado no céu. Na hora, depois de atender a minha mãe, eu disse: tá bom, mãe, vamos orar. Eu liguei para um obreiro amigo meu e o chamei para o santo jejum. Naquela hora eu tinha acabado de almoçar e disse: meu amigo, minha irmã está entre a vida e a morte, e o Senhor me deu discernimento que trata-se de trabalho de bruxaria. Você pode entrar em concordância comigo agora no santo jejum, em nome de Jesus? E à noite você vir para casa? Ele disse sim, amém? Amém, então está ligado. Fizemos uma oração ali, desliguei. À noite ele veio para a minha casa. E aí nós fomos orar, guerrear contra o império das trevas. E fomos usar a autoridade do nome do Filho de Deus, anulando toda a obra infrutuosa das trevas, todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, de necromancia, que porventura tinha sido feito para caçar a alma da minha irmã Sinara Prado. Finalizamos a oração, ele foi embora e eu fui deitar para dormir. Quando eu deitei, eu disse assim: Espírito Santo, em espírito, sem abrir a minha boca, Espírito Santo, mostra-me o que aconteceu no mundo espiritual enquanto estávamos guerreando. E aí eu fechei os olhos, peguei no sono. Quando eu peguei no sono, o Espírito de Jesus Cristo me transportou, como ele fez com Ezequiel, até um mausoléu dentro de um cemitério. E naquele mausoléu, dentro daquela casinha, eu me vi ali dentro. E eu vi uma lápide de pedra de aproximadamente 2 metros de comprimento. E sobre aquela lápide de pedra, igreja, eu vi uma entidade maligna deitada sobre aquela lápide de pedra. De 2 metros de comprimento também, aquela entidade maligna. Me aproximei da entidade maligna. E ela estava deitada na lápide de pedra com os olhos fechados e com as 2 mãos fechadas. E o Espírito do Senhor falou no meu ouvido direito: agacha, abre a mão dele, põe a sua mão em cima e anula. Isso na visão, quando eu peguei no sono. Ele me levou até dentro daquele mausoléu, dentro de um cemitério. Foi um trabalho de necromancia, de bruxaria, para matar a minha irmã, caçando a alma da minha irmã. A minha irmã, nessa época, ela tinha entregado a vida para Jesus, mas ainda não tinha cumprido a justiça de Deus, não tinha descido as águas do batismo ainda, estava vulnerável, estava no alcance ainda, nos primeiros dias, e ela foi acometida de uma enfermidade que ninguém descobria o que estava acontecendo, e a barriga dela começou a inchar,
E aí eu fiz o que o Espírito do Senhor me disse. Eu me abaixei naquela visão, me agachei e com dificuldade eu abri a mão daquela entidade maligna, esquelética, pele e osso, parecendo uma múmia. Quando eu abri a mão daquela entidade maligna, igreja, tinha uma cruz de madeira desse tamanho, uma cruz de madeira na palma daquele demônio. E aí eu fiz o que o Espírito Santo me ordenou. Coloquei minha mão em cima, agachado, e anulei aquele trabalho de bruxaria na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quando eu anulei aquele trabalho de bruxaria no nome de Jesus, esse nome que é mais sublime do que os céus, esse nome que está acima de todo nome, oh glória, eu despertei da visão, oh glória, e adorei o Senhor em espírito, porque Ele confirmou que de fato tinha sido Ele, o Espírito da verdade, a me dar o discernimento quando minha mãe me ligou. É um trabalho de bruxaria. Liga para o seu irmão, entra em concordância no santo jejum, liga na terra, será ligado no céu, rápido, depressa. Eu vi que de fato foi o Espírito Santo. No outro dia, a minha irmã que estava numa ambulância, saindo de Santa Maria da Vitória para Guanambi, lá na Bahia, numa ambulância entre a vida e a morte, com a barriga inchada, morrendo, caminhando a passos largos para a sepultura, mas não era dia do Senhor recolhê-la. Os feiticeiros, bruxos estavam caçando a alma da minha irmã, tentando lançar ela na sepultura antes do dia determinado por Deus. E nesse dia seguinte, na estrada, dentro da ambulância, poderosamente, Jesus a curou e a libertou dentro daquela ambulância. Ela começou a colocar todo aquele trabalho de bruxaria para fora através do vômito, numa cor esverdeada que sujou toda a ambulância. Chegou em Guanambi vomitando o resto e a barriga foi murchando, e para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sinara Prado, irmão desse vosso servo, foi liberta das mãos daqueles bruxos e feiticeiros. Naquela hora cumpriu o que está escrito aqui no versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, contra as vossas bruxarias, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas de vossos braços. Foi isso que ele fez com a minha irmã naquela hora. Quem entrou em ação, igreja? Jesus Cristo. Porque está escrito que para isto mesmo o Filho de Deus manifestou-se nesta mesma terra que você está pisando hoje, para desfazer, aniquilar, desbaratar, destruir todas as obras do diabo e libertar dos braços dos bruxos as almas que esses feiticeiros estão caçando. Fiquemos todos sobre os pés. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir